nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre revoltas coloniais. Na nossa aula anterior, você deve lembrar que nós falamos de 3 revoltas muito importantes. Uma foi a revolta de Beckman, né, acontecida no Maranhão por conta da Companhia do Ouro. A outra foi sobre a Guerra de Emboabas, né, que tinha como característica central a luta entre portugueses e bandeirantes pelo controle da região mineradora, que acabou com a derrota dos bandeirantes e uma maior intensificação e controle do Império Português. E falamos também da Guerra dos Mascates, né, que mostrava exatamente a decadência do ciclo do açúcar, o declínio da elite olindense e, consequentemente, a ascensão da burguesia rica e comerciante, formada por portugueses e judeus, que eram chamados lá. Hoje nós vamos falar da revolta de Vila Rica, né, da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, para fechar esse ciclo de movimentos sociais que marcaram o período colonial brasileiro. A gente, claro, começa exatamente pela revolta de Filipe dos Santos. Engraçado é que muitas vezes as questões trazem revolta de Vila Rica e outras ela traz Filipe dos Santos. E às vezes o aluno acaba confundindo, né, as revoltas, porque são muitas revoltas realmente para se estudar nesse período, mas aí é importante que você saiba que a revolta de Filipe dos Santos e a revolta de Vila Rica são a mesma coisa, né? Outra coisa interessante, Vila Rica ela era chamada de Ouro Preto, depois é que vai ser desmembrada novamente e vai surgir uma cidade de Ouro Preto, então isso pode levar a uma série de confusões. Mas ali em 1720, no auge do ciclo minerador, Vila Rica era a principal jazida de ouro do Brasil colonial, havia toda uma importância da região. Depois da Guerra de Emboabas, como eu disse a vocês, Portugal intensifica essa questão do controle sobre o ciclo do ouro, e a partir de 1720, sabendo que existia um grande contrabando de ouro em pedra e em pó, que fluía para a Europa, principalmente pelo porto de Paraty, os portugueses tanto proibiram a utilização do chamado caminho velho, se você não lembra, volta lá na aula de ciclo minerador, como também estabeleceu a criação de um imposto polêmico chamado quinto. O quinto, né, que é um imposto que corresponde a 20% de toda a produção aurífera que os mineradores tiravam ou que circulavam no comércio, e ele destina-se a todas as pessoas que negociavam dentro da região mineradora e que possuíam ouro em pó ou em pedra, que deveriam se dirigir para essas casas de fundição. Lá o ouro seria quintado, ou seja, seria tirada a quinta parte, né, transformado em pequenas barrinhas constando do peso, do valor em arroba e de outras medições da época, antes da utilização do sistema métrico que nós temos nos dias atuais, né, e que, de certa forma, causou uma gigantesca insatisfação em todo mundo, nos comerciantes, nos latifundiários, nos grandes mineradores, que não admitiam simplesmente pagar um imposto à coroa portuguesa, porque eles eram quem extraíam tudo, eles eram quem eram responsáveis por toda aquela produção. Gera toda essa insatisfação, e essa insatisfação ela vai ser comandada, né, por um chefe de tropas de burro, né, era um dos homens mais ricos da região, ele tinha mais de 200 burros carregando cargas na região de Minas Gerais, que foi Filipe dos Santos, um homem de muita eloquência, com grandes discursos. Ele incitou o povo de Ouro Preto, ou Vila Rica na época, né, a rebelião. Os revoltosos tomaram as ruas da cidade, revoltados com a casa de fundição, inclusive chegaram a ocupar uma dessas casas, ameaçando destruí-las, e o conde de Assumar, que era o Visconde de Barbacena, né, ele tinha acabado de assumir a chefia da região de Vila Rica, e de repente ele se via com um problema muito grande, porque o número de revoltosos era muito maior do que as forças policiais que ele tinha na região. Então ele, de início, ele tenta acalmar os manifestantes, se mostra solidário à causa de Filipe dos Santos e demais, mas na verdade não passava de um artífice, porque ele não tinha como controlar uma revolta daquele porte, e aí ele ganhou tempo exatamente para convocar soldados na capital, ainda Salvador, né? A ajuda levou um tempo a chegar, mas aí quando foi em 15 de julho de
1720, né, Filipe dos Santos, né, junto com tantos outros, foram presos. Né? Filipe é julgado porque ele foi considerado o principal articulador daquele movimento. As pessoas ricas, os latifundiários e grandes comerciantes que participaram do movimento foram anistiados, não foram punidos, e acaba que apenas Filipe dos Santos vai ser morto, né, por enforcamento, que era a tradição portuguesa. Depois o corpo é esquartejado em praça pública e exposto para que todo mundo visse aquilo e usasse aquilo como um exemplo a não seguir, né? E aí ele consegue debelar realmente o movimento. Filipe dos Santos, assim como Tiradentes, né, é atribuída a ele uma frase dizendo: jurei morrer pela liberdade e cumpro minha palavra. Ninguém sabe se essa frase realmente é verdadeira, mas mostra que as insatisfações não aconteciam somente em uma região isolada da colônia, na parte do açúcar. O ciclo minerador já estava com a revolta de Vila Rica gerando dois movimentos: Emboabas, na década de 10, e agora a revolta de Vila Rica, na década de 20. Ambos ainda movimentos nativistas, porque ninguém chegou a falar em separação, em fundação de uma república ou desenvolvimento de qualquer coisa desse tipo. A gente só vai ter realmente um movimento de grande porte e finalmente falando em independência a partir do momento que a gente forma uma elite ilustrada, que a gente forma uma classe intelectual que estudou na Europa e que entrou em contato com os movimentos iluministas. E isso acontece exatamente na revolta seguinte, que foi a Inconfidência Mineira. Aqui tem uma das poucas telas e quadros que retratam, né, o julgamento de Filipe dos Santos, com a igreja fazendo ali o papel, né, de intermediária entre governo e povo, né, e a Inconfidência Mineira, essa sim vai desenvolver o primeiro movimento emancipacionista do Brasil. Já era final do século XVIII, mais precisamente 1789. A produção de ouro já não atendia mais às necessidades portuguesas, já estava muito aquém do que realmente era apresentado na época de Filipe dos Santos, então não havia tanto ouro como no começo do século XVIII. Portugal continuava com despesas fixas e começava a cobrar realmente cada vez mais, né? E aí você destaca com outro assunto cruzado que já estudamos, que foi a questão do Marquês de Pombal. É exatamente no meio dessa crise, né, que você tem o Marquês de Pombal. Ele cria um imposto extremamente polêmico, chamado de derrama, que era uma forma de fazer com que a região mineradora cumprisse, né, as suas exigências quanto à questão dos valores de impostos que deviam ser pagos, né, e toda vez que esse valor de 1.500 quilos ou 100 arrobas, que era a medição da época, não fosse atingida, o governo poderia fazer o confisco de bens, entrar na casa das pessoas, estabelecer a tomada de objetos de valor, até que aquele valor de 1.500 quilos fosse atingido. Outro fato importante que vai levar à Inconfidência Mineira é a questão de que os inconfidentes sabiam que, enquanto o Brasil fosse apenas um extrator de ouro para atender às necessidades portuguesas e um país agrário, a gente nunca sairia dessa condição de colônia. E isso ficou ainda mais evidente quando o governo português, em 1785, decretou que era proibido a fabricação de qualquer coisa no Brasil. Então, proíbe as manufaturas exatamente para que a dependência da colônia em relação à metrópole continue existindo. Então você já soma aí a questão das manufaturas, que eram proibidas e que nos legavam a uma condição agro perpétua e, consequentemente, sem muito poder de reagir à opressão metropolitana, porque simplesmente não formávamos uma burguesia capaz de liderar um movimento, uma elite rica e próspera capaz de liderar um movimento. E você soma também a questão de todo esse ouro e de impostos que eram cobrados na época, principalmente, e repito, na questão do Marquês de Pombal, quando ele cobra, né, o ouro através da derrama. Então nós temos aí um condicionante, um clima de muita insatisfação, né? Esse clima de insatisfação, aqui é só para você entender, 100 arrobas equivale a 1.500 quilos, né?
A região, quando não conseguia, as pessoas entravam nas casas, foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? E diante desse movimento de insatisfação, os inconfidentes começam a juntar, né, aqueles que realmente tinham instrução, junto com pessoas poderosas na sociedade, influentes do ponto de vista, né, do círculo social, e começam a debater em reuniões secretas, aparentemente naquele momento, né, reunindo aí intelectuais, fazendeiros, militares, os donos das minas, até os padres participaram dessas reuniões, que tinha todo mundo um objetivo. Não podiam continuar pagando tantos impostos, não podiam continuar sendo oprimidos pela coroa portuguesa, e dessa forma era preciso declarar um movimento de independência. Embora tenha se levantado inicialmente a questão da independência do Brasil, logo depois os inconfidentes, principalmente Tiradentes, que eram um dos mais eloquentes e um dos que mais falavam, começavam a afirmar que não havia condições de um movimento mineiro conseguir abraçar todo o Brasil. Então, logo depois, o movimento ele fica restrito a Minas Gerais, então é um movimento unitarista de independência, onde só seria a independência de Minas, e nós temos nomes de destaque, como o próprio Tiradentes, né, o Joaquim José da Silva Xavier, o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, né, que eram árcades, né, escritores, né, Inácio Alvarenga, Padre Rolinha, tantas outras pessoas da elite mineira que começaram a participar dessa conspiração, buscando um ideal de independência. Aqui tem um dos quadros pintados durante o Segundo Reinado, que lembram a Inconfidência. Muito provavelmente o quadro é supervalorizado, com uma série de elementos que você percebe a luz entrando sob a bandeira de Minas, a questão do movimento iluminista, né? Então, assim, muito provavelmente essas reuniões não aconteceram com toda essa pompa e circunstância, eram reuniões secretas, porque temia-se que o governo português descobrisse tais reuniões, né? E eles tinham, entre as reivindicações, a proclamação de uma república, no modo americano, né? A realização de eleições para os cargos públicos, porque até então eram por indicação, a instalação de manufaturas, porque tinham sido proibidos por Portugal, né? E a formação de uma guarda nacional, que no caso seria de Minas, né? Com a presença de cidadãos mineiros, exatamente para que desse esse tom de separatismo e de independência. Claro que essas reuniões começaram a chamar a atenção, muitas denúncias começaram a chegar até o governador. A coroa ficou sabendo de que essas denúncias eram verídicas e, posteriormente, os próprios inconfidentes começaram também a temer pela própria vida, porque foram informados de que a coroa já estava mais ou menos sabendo do que estava acontecendo, né? E a partir do momento que os inconfidentes descobrem que a coroa sabia, muita gente correu para botar o seu corpinho de banda, né? Tirar o seu da reta, como diz a história. Várias pessoas delataram ao Visconde de Barbacena o movimento, e entre eles o mais contundente foi exatamente Silvério dos Reis, que é o grande denunciador do movimento da delação. Silvério estava bastante endividado, tinha muitas contas, e ele acabou dizendo o que é que aconteceu, denunciou todos os envolvidos, como era a organização de todo o movimento, em troca do perdão de suas dívidas. Essas dívidas foram perdoadas. Silvério dos Reis nunca teve um julgamento da história como um grande traidor, viveu muito bem até o final de sua vida, e a partir do momento que a coroa tinha os subsídios, vai caçar todo mundo, né? Todo mundo vai ser preso. O Visconde manda fazer uma verdadeira devassa nas casas de todos aqueles que estavam envolvidos, né? 23 pessoas foram presas. O julgamento ele é bem longo, ele começa realmente em 1789, mas o julgamento só finda realmente em 1792. O julgamento não acontece em Minas, ele acontece no Rio de Janeiro, que é onde tinha o ouvidomor, né? Teve a interferência direta de Dona Maria I, né? Que quando saiu a sentença, que foi lida por praticamente um dia inteiro, diante de todo o processo que resultou esse movimento, ela considerou e perdoou da pena de morte todos os envolvidos, exceto Tiradentes, porque Tiradentes tem um cargo de alferes, né, na coroa, e ela considerava isso um crime de lesa majestade, né? Acaba que apenas Tiradentes foi morto, os demais foram condenados ao degredo,
né, expulsos do Brasil, outros à prisão perpétua, né, e, no fim das contas, apenas Tiradentes paga com a vida, né, ele é enforcado em 21 de abril de 1792, né, recai sobre Tiradentes todo aquele mito de martírio e de herói da República. Posteriormente a gente vai ter isso aí, né. Aqui você tem uma das cenas que mostra a prisão do Tiradentes e do seu julgamento, as pessoas vendo o Tiradentes em sofrimento, né, e depois aí uma imagem clássica, né, da prisão, de enforcamento e esquartejamento do corpo de Tiradentes, né, que era uma tradição portuguesa fazer exatamente assim: o corpo ficava estirado lá, com a cruz próxima, né, e depois as partes eram separadas e espalhadas pelas principais cidades para que servisse como exemplo. A Conjuração Baiana é o outro movimento emancipacionista que merece destaque, também é chamada de Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios, de alfaiates porque haviam muitos participantes dessa revolta que eram ou exerciam exatamente o cargo de alfaiate, né. Acontece na Bahia, embora a Inconfidência Mineira tenha se revestido desse caráter emancipacionista, ele não era um movimento popular. A Conjuração Baiana é o primeiro movimento de emancipação realmente de caráter popular, porque a gente tem aí, né, um processo de participação de pessoas de classes média, baixa e baixa muito expressivo, coisa que não aconteceu na Inconfidência Mineira. Tem uma conjuntura econômica muito importante, que foi a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763, que fez com que a cidade de Salvador entrasse em declínio, os impostos foram aumentados, os produtos se tornaram mais caros, a população mostrava-se extremamente insatisfeita, né? E começou a ficar comum saques de pessoas em armazéns, né? Escravos que se revoltavam, roubos que aconteciam nas estradas. Então, o povo estava na miséria e morrendo de fome. E é exatamente aí, nesse momento em que toda a combustão popular está em êxtase, né, que esse crescimento realmente aparece, né, que começa o processo de conspiração envolvendo uma série de pessoas. Eu vou mostrar os principais líderes no slide seguinte. É de forte influência iluminista, né, pelo lema de igualdade, liberdade e fraternidade, e a participação de pessoas, principalmente do próprio exército, como Luiz Gonzaga das Virgens, né, e o Luiz Sodré. Eles mostram exatamente que a insatisfação não era só dos pretos, dos escravos e dos mais pobres, atingia também setores militares. Fala no movimento republicano, numa república baiense, né, em melhoria das condições de vida, em separatismo ferrenho realmente, mas de uma participação popular muito maior em relação à Inconfidência Mineira, né. O problema é que o movimento ele tem início de forma errada, porque eles resolveram fazer panfletagem do movimento, ou seja, chamar as pessoas para a revolta, espalhando panfletos, convocando o povo, né, para esse movimento de revolta, e isso deu a Portugal a margem que os portugueses queriam para poder organizar uma reação. Entre os destaques, eu posso mostrar aqui exatamente o panfleto: Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Então, assim, ele tem um movimento investido de caráter popular muito forte. A verdade é que rapidamente a coroa reagiu, conseguiu prender praticamente todo mundo, né? Começaram as torturas e as delações em cima dos líderes principais, né? Muitos deles muito jovens. O Manuel Faustino, que era um dos alfaiates, só tinha 18 anos. Os soldados foram amplamente martirizados porque estavam traindo a coroa, assim como Tiradentes tinha feito em 1789, né? E lembra muito o movimento jacobino da Revolução Francesa, porque tem, né, no seu íntegro, no seu corpo principal, esse lema de mudanças sociais extremamente forte, né, extremamente presente. Aqui estão os principais líderes, né, que é o João de Deus, o Luiz Gonzaga, o Manuel Faustino e Lucas Dantas. Todos serão presos. É preciso que você entenda que, como eles eram os mais pobres, eram mulatos e negros,
eles vão pagar com a vida, nem todos foram condenados ou sofreram punições da mesma forma, enquanto alguns, né, foram presos e condenados à morte, outros foram absolvidos, alguns, né, demonstraram inocência e a coroa perdoou. Né? Você tem aqui os pretos e pobres, né, por envolvimento grave, recebendo ou prisão perpétua, ou banimento, ou a forca, enquanto aqueles que eram ligados à maçonaria ou tinham maior renda acabaram recebendo penas ou muito leves ou mesmo sendo perdoados. O que importa é que a Conjuração Baiana ele foi um movimento de destaque porque, primeiro, se trata de um movimento emancipacionista popular. Né? Aqui você vê uma semelhança muito grande na imagem de Tiradentes, porque era a prática como os portugueses faziam, mas como se trata de negros e mais pobres, não tem a presença da cruz, eles são considerados aí traidores, né, da coroa, e não houve o tratamento que foi dado, por exemplo, ao caso de Tiradentes. O movimento ele ganha força, mesmo sendo abafado e reprimido duramente pela coroa portuguesa, acaba que lá na frente você vai ter repercussões desse movimento, né, e uma nova insurreição já no primeiro reinado, que a gente vai falar quando chegar a hora, tá certo? Então tá aqui Revolta Filipe dos Santos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, os dois últimos movimentos emancipacionistas, sendo o primeiro a Inconfidência Mineira elitista e o segundo a Conjuração Baiana, um movimento popular. Beleza? Um abraço bem grande e a gente se encontra na próxima aula.